Meus queridos e amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. É para mim uma grata satisfação poder estar aqui atendendo este honroso convite para ministrar uma palavra neste 5º Congresso da Preciosidade. Quero reiterar os meus sinceros agradecimentos, que já o fiz no primeiro momento, mas quero reiterar ao pastor Abraão, pastor desta igreja, homem que dispensa comentário, pois eu estou falando para a igreja que ele pastoreia, e ninguém melhor do que vocês para dar testemunho dos valores que Deus colocou neste homem, pastor Abraão. Deus abençoe, pastor Abraão. Muito obrigado por ter confiado o seu púlpito para me dirigir aos nossos irmãos aqui desta congregação. Quero, em nome da sua esposa, nossa irmã Cléo, saudar a todas as mulheres desta igreja e aproveitar a oportunidade também para agradecer o carinho, a acolhida, a boa acolhida dos irmãos, da equipe ministerial e de toda esta igreja, aos meus familiares que congregam aqui com vocês. Pastor Fábio, a irmã Viviane, são meus filhos, ele meu genro, filho também, e ela minha filha, minhas netas, Mariana e Michele. Também tenho meu filho Romeu Júnior, que está aqui, certamente em algum lugar, juntamente com a minha nora Tatiane, meus netos Juan e Raíssa. Por aqui passaram também, algum tempo atrás, o meu genro Kleber e a minha filha Rudinai, com as minhas netas Maria Clara e Elisa Maria, que hoje residem na capital, Manaus. Então, minha gratidão a todos vocês, queridos. Estamos pelejando pela fé que uma vez foi dada aos santos, tentando ajudar a igreja do Senhor que está ali na capelinha de São Caetano. Há alguns anos, Deus me alcançou por sua graça, e eu já estava satisfeito pelo fato de estar livre da condenação eterna. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, me chamou também para o ministério pastoral. Estou pastoreando já há alguns anos, passei por algumas igrejas, todas aqui na capital, nunca pastoreei no interior, e até aqui tem nos ajudado o Senhor. Quero saudar a liderança da Preciosidade, nas pessoas do pastor, o precioso pastor, que ainda não é precioso na idade, mas no conceito, pastor Rinaldo. Deus abençoe, meu querido, muito obrigado por essa recepção tão carinhosa. A nossa irmã Geralda, estava aqui mais perto no primeiro momento. E cadê Joaquim? Joaquim é muito modesto. Ô Modesto, você é uma bênção, viu? Está espalhado por aí. Irmãos, a proposta que nos foi feita para ministrar sob o tema celebrando a alegria do envelhecer saudável em Cristo, tendo a divisa no livro de Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 1 e o seu contexto. E eu fiquei e comentei aqui no primeiro momento, fiquei admirado da coragem,
da escolha desse texto, poderiam ter sido escolhidos muitos outros textos, mas foi escolhido aquele ou este texto. Um texto onde encontramos no seu contexto a preocupação do apóstolo São Paulo em preparar aquele que eu chamaria de mais um dos seus filhos na fé, no ministério, o primeiro Timóteo, e este Tito, o qual ele incumbiu de ir para a ilha de Creta, com a incumbência de colocar as coisas em ordem naquela igreja. E Paulo foi muito inciso naquilo que ele queria que a igreja fosse treinada. Neste capítulo 2, versículos 1 e os seguintes, Paulo instrui Tito, dizendo do como ele deveria tratar ou cuidar dos preciosos. No texto bíblico não tem esse vocábulo bonito assim, irmã Geralda, pastor Reinaldo. Lá ele chama de velho mesmo. E não tem jeito, quer queiramos, quer não, quer absorvamos, quer não, os que passaram dos 60 são considerados velhos, inclusive eu. Já passei um pouquinho. E ali o que ele fala acerca do que Tito deveria dizer para os velhos é algo que diz respeito aos valores doutrinários. Era ensinar aos velhos como se comportar como crentes em Jesus. O tema diz: celebrando com alegria, ou a alegria de envelhecer saudável em Cristo. Saudável que vem de saúde, pode ser aplicado no contexto da saúde física e mental, emocional, mas eu acredito que Paulo queria ali falar mais sobre, ou no contexto moral e espiritual. Por isso que eu parabenizei e ratifico os meus parabéns pela escolha, porque falar de doutrina, de valores, nos dias atuais, só mesmo na igreja. Uma igreja que seja comprometida com os valores éticos, morais e, sobretudo, espirituais. Vivemos num mundo em que a valorização tem sido dada mais àquilo que a Bíblia classifica como indecente, indecoroso. Isto é o que vemos nos nossos dias. Mas vamos nos conformar, porque nós não fomos enganados. Jesus disse: filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vivemos dias difíceis e sendo desafiados a cada momento, porque como crentes somos também cidadãos dos céus, mas cidadãos também da terra. Como cidadãos da terra,
não podemos nos eximir da responsabilidade de cumprir aquilo que Jesus disse aos seus ouvintes e ficou escrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. É uma grande responsabilidade. Foi naqueles dias, nos dias anteriores, está sendo hoje, no presente e no futuro também. Viver piamente os ensinos da palavra de Deus não é coisa para os naturais. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Para sermos espírito, temos que sair da carne. E é claro, estamos ainda presos a este corpo, contudo, temos uma mente renovada. A Bíblia nos diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos valor, um valor especial. Certamente, não esperamos, nós que temos esta experiência, não esperamos que este valor que há em nós seja reconhecido aí do lado de fora, na vida secular, na vida comum. Nós nunca seremos reconhecidos. Jesus disse em determinado momento do seu ministério: se a vara verde eles tratam assim, como vão tratar as varas secas? A vara verde é Ele, Jesus, e as varas secas somos nós. Não esperemos, portanto, que o mundo nos trate de uma maneira agradável. Contudo, mesmo sendo, entre aspas, desagradáveis para eles, nós estamos aqui com uma missão. Temos uma tarefa. Somos sal, somos luz. E Ele ratifica a necessidade de ser o sal, falando das características. O sal serve para temperar, entre outras características. E nós estamos aqui com a missão de temperar este mundo que está apodrecido no sentido espiritual, no sentido moral, no sentido ético e em tantos outros sentidos que poderíamos aplicar. Mas quanto à igreja, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz para que Timóteo cuide da igreja do Senhor, que é a coluna e firmeza da verdade. Ser coluna fala de sustentação, e a verdade é aquilo que é desconhecido por muitas pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. E infelizmente há a possibilidade de mesmo aqueles que já tenham tido um encontro com o Senhor, se não continuar pertinho do Senhor, vir a deteriorar-se, tal como o sal insípido. O sal que não serve para temperar, para conservar, para curar, que não serve para nada. E Jesus disse: nessa condição só serve para ser lançado no monturo e ser pisado pelos homens. Infelizmente, temos que reconhecer que algumas vezes a igreja não, mas alguns da igreja já têm sido pisados. E isto
por culpa própria, por não buscar a graça de Deus para permanecer na doutrina da palavra, por não buscar o conhecimento, como disse o profeta: meu povo se destrói porque lhe falta conhecimento. Então, meus amados e queridos irmãos, eu louvo a Deus pela preciosidade, louvo a Deus também pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, por aqueles que alcançaram a maturidade, passaram da juventude, mas está naquele campo intermediário. Louvo a Deus por todos, mas quero dizer para todos, ou melhor, a Bíblia diz para todos nós, devemos ser fiéis até o fim. Não adianta ser servo de Deus durante um período e no outro período se afastar de Deus. Estas possibilidades existem, porque estamos vivendo no corpo da carne, interagindo com este mundo, como disse, apodrecido no sentido moral e espiritual, e nós estamos lá, fazendo compras na mesma farmácia, no mesmo mercado, estudando na mesma faculdade, na mesma escola, enfim, dividindo os espaços que são de todos, todos os comuns, mas nós não somos comuns. A Bíblia nos diz que nós somos povo especial, povo zeloso, povo de boas obras. Por isso Jesus disse que nós somos luz e que a luz não se acende para se colocar debaixo do banco, debaixo da mesa, em lugar escondido. Antes, ao acender-se a luz, colocamos no alto, em cima, no velador, para que ilumine a todos, e todos olharão para a luz e verão os valores da luz. Tomara que todos aqueles com quem nos relacionamos digam de nós: aquele é luz, aquela sabe temperar, aquele é diferente, aquela é diferente, porque estamos aqui de fato para fazermos a diferença. Não apenas para nos amostrar, nós temos uma missão. Jesus disse certa feita: ainda tenho muitas ovelhas que não fazem parte deste aprisco, mas convém a mim agregá-las. No entanto, ao cumprir a sua missão terrena, ele foi assunto aos céus e incumbiu a mim e a você, quando disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Nós estamos pregando. Eu não sei se todos estamos pregando na linha que o Senhor quer que nós preguemos, pregar a verdade. Eu não sei se os métodos que nós estamos pregando são os melhores. Às vezes somos tentados a pensar que pregadores são aqueles que usam um microfone, usam um púlpito, uma plataforma, estão fisicamente acima da multidão. Não é somente isso. Isso é bom, mas até é arriscado, muito arriscado. Eu pergunto: estamos pregando quando passamos pela rua que moramos? No nosso silêncio? Estamos pregando quando dividimos um espaço físico na faculdade, na escola, na empresa? Eles nos veem pregando no nosso silêncio, nas nossas atitudes? Deus espera que assim o façamos. Eu sei, queridos,
porque nós temos um tema para ser desenvolvido. Mas eu dizia ao portador do pastor Abraão que não consigo pregar para o mesmo público no mesmo dia uma mesma mensagem. E ele me liberou. Então eu estou me sentindo à vontade aqui para falar aquilo que Deus está propondo no meu coração. No entanto, não serei tão irresponsável para não entender que estamos num congresso de melhor idade, de preciosidade. A preciosidade propôs este tema, e que no primeiro momento eu disse, vou dividir em 2 subtemas. No primeiro subtema nós vamos encontrar a celebração e com ela alegria. Toda celebração é composta também de alegria, mas celebrar ao Senhor é a nossa proposta. Nossa celebração é celebração ao Senhor, porque é o Senhor que deve receber o nosso louvor. A honra e a glória pertencem a Ele, porque foi Ele que nos trouxe até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Alguns com uns 15 anos ou menos, outros com 30, outros com 40, 50, enfim, até nós, irmã Geralda, que já passamos um pouquinho só. Nosso irmão Vigílio, com 97 anos, esbanjando vigor proporcional à sua idade. Deus abençoe, querido irmão Virgínio. Mas, amados, a outra parte do tema é envelhecer em Cristo. E eu me arrisquei numa interpretação aqui. Em Cristo, em dentro, em ao lado, acompanhando, ouvindo, sendo orientado. E nós sabemos que as lutas da vida são tão grandes que algumas vezes nós questionamos a nós mesmos: será que eu vou conseguir? Está muito difícil. Vou entregar esse ministério, vou procurar o pastor Abraão, os pastores, e vou entregar, porque para mim não dá. A luta tem sido muito grande e eu não vou conseguir. Lembre-se, ser fiel até a morte, e então dar-te-ei a coroa da vida. Lembro, já falei aqui esta manhã, Jesus não nos enganou quando nos chamou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Como Jesus diversificava a sua fala para alcançar a todos, em determinado instante, àqueles que lhe seguiam, mas estavam na linha tênue, sem saber se seguia ou não, Jesus dizia: quem é o homem que querendo edificar uma torre, primeiro não se assenta a fazer as contas para ver quanto vai gastar e se ele tem as condições para começar e concluir a construção. Do contrário, lança as bases e depois abandona. Então, olha bem, as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Senhor, mas nós deixamos tudo, disse Pedro, para te seguir. O que é que vamos ganhar? Disse Jesus: nesta vida 100 vezes mais, e depois a vida eterna. Vida eterna não vamos comentar, mas 100 vezes mais. Onde estão estes valores? 100 vezes mais. Eu não mudei, pelo contrário, alguns ricos chegaram na igreja e perderam alguma coisa.
Mas o reino dos céus é assim, é para confundir. O rico chegou para Jesus, querendo a sua aprovação, e disse: Senhor, que bem eu devo fazer para herdar a vida eterna? Esperava certamente Jesus dizer: está tudo certo, rapaz, você já fez tudo. Mas Jesus disse: conhece os mandamentos? Conheço, pratique. Senhor, já tenho praticado desde a minha mocidade. Então Jesus disse: então, tudo bem, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, distribui aos pobres, e vem e siga-me, e terás um tesouro no céu. E ele esfriou-se. Seguir a Jesus demanda uma convicção de que nós não fomos chamados para sermos ricos e nem famosos aqui. Alguns até são famosos, mas os famosos estão correndo o risco de serem riscados do reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não é coisa tangível, não é fama, mas é paz, é gozo e alegria no Espírito Santo. Então, para chegarmos até o reino dos céus, nós teremos muitas lutas, e estamos lutando. Mas quando nós chegamos na preciosidade e olhamos um pouquinho para trás, a gente, meu Deus, eu passei por ali? Meu Deus, como foi que eu cheguei até aqui? A explicação é somente uma: Jesus te tomou nos braços e te carregou e te trouxe até aqui. Mas não pense que isto é de graça. Deus espera que você dê esse testemunho, que você fale das grandezas que Deus fez por você. Deus quer que você reconheça, tal como o salmista no Salmo de número 116, versículo de número 12, que de fato reconheceu as benesses que havia recebido do Senhor e quis presentear o Senhor. Eu preciso fazer alguma coisa para agradar aquele que me trouxe até aqui. Então dizia ele: que darei eu ao Senhor? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E certamente, lembrado pelo Espírito Santo, caiu na realidade: que presente eu vou dar a Deus? Deus é o dono da prata e do ouro, a terra e toda a sua plenitude é do Senhor, o mundo e aqueles que nele habitam, é tudo do Senhor. Ele é rico, Ele tem tudo. Ah, mas eu quero dar, mas eu queria dar, mas eu gostaria de dar. Eu quero, em reconhecimento pelos benefícios que dele recebi, eu quero dar alguma coisa. E Deus o honrou. Deus nos honra quando nós acolhemos tais sentimentos, o sentimento de gratidão. Sejamos gratos, preciosos, que chegaram aos 60, 70, 80, 90, 97 e ainda vai mais à frente. Sejamos gratos ao Senhor, mas não imaginemos, nunca imaginemos que o fato de entregarmos dízimos e ofertas é suficiente. Não, isto não é suficiente. Precisamos dar mais. E o salmista procurou, e ele era rico, procurou nos seus bens, nos seus cofres, nas suas fazendas, no palácio, e não encontrou nada que pudesse fazer jus à misericórdia que havia recebido do Senhor. Mas a sua vontade não foi em vão. O Espírito de Deus ministrou ao seu coração e lhe orientou. E ele então certamente gargalhou: ah, já sei. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos agora, na presença de
todo o seu povo. Celebrarei ao Senhor. Parabéns, preciosidade. Estamos celebrando ao Senhor, porque Ele nos trouxe até aqui. Que Deus continue nos ajudando, porque estamos ainda na etapa final, mas ainda não chegamos ao final. E daqui até lá, quem sabe, ainda Deus reserva alguns desafios para nós. E quer dizer daqueles que estão vindo atrás? As crianças são de responsabilidade dos pais. Pais, ensina a criança o caminho em que deve andar. Aos adolescentes e jovens, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Vai, se alegra, curte, mas não esqueça, o Senhor pedirá contas de tudo aquilo que você está a fazer. Deus está nos proibindo de sermos felizes, alegres, de esbanjarmos a nossa força da juventude, da jovialidade. Não, vamos viver o nosso momento, vamos ser alegres dentro do nosso tempo, dentro da nossa faixa etária, mas não esqueçamos, todos havemos de nos comparecer diante dele, daquele que julga com justiça e não erra. Ele não erra. E Ele está de olho em você. Os olhos dele, a Bíblia diz que como chamas de fogo, nada se furta ao seu olhar. Preciosidade. Permaneçamos com atitudes dignas, servindo ao Senhor como requer a palavra de Deus. Não fiquem iludidos com aqueles pensamentos, aquelas lembranças das experiências como jovens, como os adolescentes, porque você tem isso na lembrança, mas o seu corpo não é o mesmo. Portanto, se comporte, ou nos comportemos, levando em consideração esse aspecto. E mais, de que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E bem-aventurado o servo, que quando o Senhor vier, encontrar fazendo assim. Assim como, servindo ao Senhor com inteiro coração. Ah, mas eu já servi ao Senhor, já tenho 60 anos de crente, já sei tudo. Está faltando alguma coisa. Continue servindo ao Senhor. Não está completo. E lembre-se, tem limite para a vida física aqui, mas se a morte física chegar, acabou, está decidido, ou um lado ou outro. A vida do homem é de 70 anos, e os mais robustos, mais fortes, que chegarem aos 80, é a Bíblia quem diz, é a Bíblia. O melhor deles é canseira e enfado. Seja humilde, meu irmão, reconheça, você está cansado, você não pode mais subir aquela escada com aquela velocidade, você não pode mais carregar aquele peso que você pegava e os músculos inchavam. Homem forte, não é mais assim. Prepare-se para fazer o caminho de retorno. Faça como o recente. Eu citei aqui pela manhã alguns personagens bíblicos, mas eu citei um e eu vou citar novamente. Faça como Billy Graham. Morreu agora aos 99 anos, mas com 92 anos ele estava escrevendo um livro e colocou o título De Retorno para Casa, de volta para casa.
Nós já estamos voltando, irmã Geralda. Nós já estamos voltando. Quem sabe? Estamos voltando e tem muitos de 18 anos que estão acompanhando a gente. Bem-vindo, bem-vindo. 18 anos, e até menos, estão acompanhando a gente. Bem-vindos. E olha lá, nós estamos indo na frente, estamos lutando para sermos o exemplo que Tito está ensinando a igreja na Grécia, em Creta, na ilha de Creta. Estamos seguindo. Tito recebeu a incumbência do apóstolo São Paulo e ensinou para a igreja. O Espírito de Deus trouxe o mesmo ensino para a igreja Batista Metropolitana e também para a igreja Assembleia de Deus na Capelinha, viu, meu querido? Eu tenho uma ovelhinha ali que está me olhando. Não foi para a escola dominical lá, aliás, dois, né? O casal. Muito bem, para vir para aqui. Muito obrigado. Eu estou me sentindo prestigiado. Deus abençoe. Então, meus queridos, que Deus em Cristo nos abençoe. Preciosidade, continuemos lutando para sermos uma referência para estes que estão chegando, estes jovens, estes adolescentes. Que Deus abençoe, amados.